Quem avisa, amigo é, não comece nenhuma obra sem essas informações. Nesse vídeo eu vou te dar um checklist com os 10 passos simples para você construir sem dor de cabeça. Então pode se aprumar aí na cadeira, porque depois desse vídeo suas obras nunca mais serão as mesmas. Por onde eu devo começar uma obra? Quais são os documentos que eu preciso? O que eu vou fazer primeiro? Como fazer do jeito certo? Bora que isso a faculdade não ensina e a gente aqui teve que aprender na prática e às custas de muito tempo, dor de cabeça e prejuízo que a gente tomou ao longo dos anos. Fazer obra de qualquer jeito ou fazendo como a grande maioria pode ter consequências muito graves e pode acreditar em mim, eu sei do que eu tô falando. E agora você não precisa mais ficar batendo cabeça por aí, porque aqui nesse vídeo eu vou te ensinar esses 10 passos principais que você precisa saber para fazer a sua obra do jeito certo desde o começo. Galera, eu tô muito feliz porque, sem falsa modéstia, esse vídeo aqui vai te dar uma excelente base prática que você certamente levaria aí uns bons anos para pegar. Então já dá aquela força aí para mim, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no nosso canal para você não perder os outros conteúdos pedrada que eu tô preparando para você, beleza? Simbora! Primeiro item do nosso checklist é o projeto. Tudo começa no projeto. Isso parece até ser muito óbvio para quem já tem um tempinho aí de experiência com obras, mas acredite, mais de 80% do mercado de pequenas e médias obras no Brasil ainda opera de maneira informal, amadora, e boa parte dessas obras são feitas sem projeto, sim. E eu não tô falando aqui do nosso famoso amigo Zé Faísca, não, galera. Eu tô falando também de arquitetos, engenheiros e construtores que ainda trabalham de maneira desorganizada, sem processos e sem um método claro, e que acabam piorando ainda mais a fama do mercado de construção. E todos nós acabamos perdendo com tudo isso. E sim, tem muita obra por aí sendo feita sem projeto, ou até tem projeto porque os clientes querem ver aqueles 3Ds, né, imagens realísticas, etc. Mas não tem um planejamento de execução desses projetos, ou o projeto é muito básico. Outra coisa bem comum de se ver é os projetos de arquitetura não estarem compatibilizados, casados com os outros projetos, né? O projeto de elétrica, projeto hidrossanitário, etc. E o resultado é esse que a gente vê na maioria das obras do Brasil, um monte de abacaxi para a gente resolver lá na obra, o que acaba virando prejuízo e atraso. Os clientes, de maneira geral, ficam com medo de obra, acham que arquiteto viaja na maionese, que engenheiro encarece a obra. Por isso, o primeiro item desse nosso checklist de hoje, para começar a sua obra do jeito certo, é ter todos os projetos que você vai precisar em mãos e eles precisam estar totalmente compatibilizados. Beleza? Eu não vou falar nesse vídeo como fazer projetos bem feitos que se tornem obra construída, mas se esse tema é um tema que te interessa, se você quer um checklist para a fase de projeto também, coloca aqui nos comentários para a gente saber. Então, feitos os projetos, agora é hora de planejar a obra. Então, bora para o segundo ponto do nosso checklist, planejamento. Você deve estar ansioso para saber as etapas da obra e eu já vou te dar esse passo a passo, mas antes você precisa entender sobre o planejamento. Se você é um profissional da área de arquitetura ou construção, saiba que dominar o planejamento e a execução de uma obra vai mudar completamente a forma como o mercado enxerga você hoje. Você quer se destacar rapidamente no mercado de obras? Então, invista na preparação, invista no planejamento da sua obra. Como dizia o grande Henry Ford, pensar é o trabalho mais duro que existe, por isso que poucas pessoas se propõem a fazê-lo. E com as obras não é diferente, poucas pessoas, poucos profissionais param para estudar o que vai ser feito, qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia. Então, no meu ponto de vista, o planejamento é sim o que separa o profissional memorável do profissional amador. Você tem que pensar a obra, você precisa antecipar cenários e analisar tudo antes para escolher o melhor caminho que você vai seguir. É isso que vai te fazer parar de ficar igual louco, para lá e para cá, com o seu carro, comprando material para a obra não parar. É isso que vai te mostrar qual é o prazo real de execução da sua obra, sem precisar ficar chutando. Mas esse planejamento, ele precisa ser flexível, porque muita coisa pode acontecer
durante a obra e você pode precisar replanejar algum item e tá tudo bem. Corrigir a rota pode acontecer. O que não pode acontecer é você querer navegar sem rumo e sem uma estratégia definida. A imensa maioria dos problemas que acontecem durante a obra poderia sim ter sido prevista e evitada se houvesse um planejamento. Anota essa frase aí. Não confunda imprevisto com falta de planejamento, porque é justamente isso que a informalidade faz. Ai, doutor, isso aí não estava previsto, né? Faça um orçamento executivo estruturado pelas etapas da sua obra, um orçamento bem detalhado, com todos os fornecedores envolvidos e com a especificação, quantidade e o custo de cada material que está detalhado em cada um dos projetos. Com esse orçamento em mãos, fica fácil você construir um cronograma físico-financeiro, estabelecendo a ordem ideal em que os seus serviços serão feitos a partir de agora. Uma coisa que passa muita tranquilidade para os nossos clientes é quando a gente mostra o prazo de execução de cada etapa, o percentual de quanto já foi executado e quanto o cliente já pagou até aquela etapa. A gente fazia isso antigamente nas planilhas do Excel, mas hoje a gente utiliza o nosso sistema próprio de gestão de obras, o Gestão BNO, e isso acaba mostrando muito diferencial em relação ao mercado amador. Então a minha recomendação para você é que você sempre disponibilize para os seus clientes um cronograma simplificado e um descritivo também do seu planejamento, para o cliente entender tudo que vai acontecer dali para frente. Isso ajuda muito a controlar a ansiedade dos clientes durante a obra, porque mostra o prazo de cada etapa, quando cada uma deve começar, mostra também as fases de preparação de serviços, né, que parece até que não está rolando nada na obra, né, o cliente vai ficando ansioso ali, para que ele entenda que não dá para sair subindo parede de qualquer jeito, senão ele vai ter muito prejuízo e dor de cabeça. O próximo item do nosso checklist é documentação. Então, feito o planejamento, o próximo passo é você providenciar toda a documentação necessária para a realização da obra. Você vai precisar da ART, que é a assinatura de responsabilidade técnica feita pelo CREA, ou RRT, que é o registro de responsabilidade técnica feito pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e do alvará de construção, que é solicitado junto à prefeitura. Se for um condomínio, você ainda vai precisar solicitar a aprovação desse projeto ou a liberação dessa obra junto ao seu condomínio. E a gente também recomenda que você faça um seguro para sua obra, para que você e o seu cliente fiquem mais tranquilos durante a execução. E a gente sabe que pouca gente acaba fazendo o seguro de obra. Com os projetos, o planejamento e os documentos em mãos necessários, agora bora na obra! Próximo passo é a comunicação com os vizinhos. Olha, é difícil encontrar alguma coisa que incomode mais do que um vizinho fazendo obra do seu lado, é ou não é? É barulho, é sujeira, é gente e material passando para lá e para cá o tempo todo, é entra e sai de caminhão, não é não? Enfim, seja uma obra do zero ou uma reforma, os vizinhos e moradores ali do entorno da região certamente serão muito incomodados de alguma forma. Se for um condomínio, então, meu Deus do céu. Mas tem uma coisa que é muito simples de fazer, que tem dado excelentes resultados para a gente ao longo dos anos, nas nossas obras e também nas obras dos nossos alunos, que ameniza muito esse incômodo, que é você manter um bom relacionamento com esses vizinhos desde o início. Então já chegue pedindo desculpa por existir antes de qualquer mobilização, antes de você iniciar qualquer fase de obra, já dá aquela mapeada quem são os vizinhos que podem ser incomodados pela sua obra. Então, por exemplo, se for um apartamento, né, então provavelmente você vai ter que se comunicar com esses vizinhos de cima, os vizinhos do lado do apartamento se tiver, e os vizinhos de baixo. E converse com o síndico também, inclusive para saber quais são as normas de horários que essa obra pode funcionar, circulação de equipe, etc. Então você vai entrar em contato com todos eles, você vai se apresentar, vai avisar que vai haver uma obra ali, já deixa o seu contato com cada um deles para que eles possam te acionar no caso de qualquer problema ou incômodo. Se possível, dê um presentinho também, dê uma lembrancinha, já se antecipando no pedido aí de desculpas. Com essa atitude simples, acredite em mim, você vai ganhar sim a simpatia de todos eles, você vai se posicionar diferente da maioria do mercado de construção e vai evitar muita dor de cabeça, porque ao invés de um vizinho incomodado chamar a prefeitura, a fiscalização, ele vai acabar acionando o seu contato, vai te chamar no WhatsApp e você vai conseguir contornar toda a situação de uma forma muito rápida. E além disso, você vai evitar que o seu cliente se mude para o imóvel pronto, que você fez a obra, odiado
pela vizinhança. Isso é bem comum. E tem mais um cuidado que você deve ter ainda em relação aos vizinhos, mas agora é para proteger você e o seu cliente. Fica ligado, quando a sua obra for de uma casa, seja uma construção do zero, uma reforma, até apartamento também, tire fotos da situação atual dessas casas, desses vizinhos, antes de você começar a mexer na sua obra. Faça um laudo fotográfico para você se resguardar, porque pode ser que mais tarde apareça algum problema no imóvel, nas áreas comuns desse prédio que você está fazendo a obra e alguém vai apontar essa culpa para você. E aí você tendo esse laudo fotográfico em mãos, você vai ter como provar qual era a situação antes de você começar a executar a sua obra. Depois que você tiver comunicado os vizinhos, a próxima fase é a limpeza de todo o terreno, a realização da movimentação de terra e a compactação. É uma etapa tecnicamente simples, mas muito importante. Se for preciso, entre em contato também com a prefeitura da sua cidade. Então os técnicos vão lá no seu terreno fazer a demarcação do lote, eles vão te informar qual é a cota de soleira, né, que é o marco zero ali de altura do imóvel, se houver algum limite de altura a ser respeitada e outras informações que possam ser importantes também. Analise também como sua obra será protegida, onde serão acomodados os materiais, onde as equipes farão as refeições, troca de roupa, banho, onde será a parte administrativa da sua obra, que é onde você vai abrir os projetos, onde você vai tomar as suas decisões. Em alguns casos, principalmente em obras mais rápidas, é mais vantajoso você alugar um container do que você construir um barracão. Mas se a obra for durar muito tempo, pode ser que o aluguel do container fique mais caro. Então, o seu papel como gestor é fazer essas contas aí e ver o que vale mais a pena em cada caso. Se for um condomínio, pode ser que haja algum tipo de depósito na área comum e que você possa utilizar para colocar o seu container ou guardar aqueles materiais mais básicos aí, como tijolo, areia, né? E materiais que, sei lá, um furto não seja um grande problema, porque são materiais mais baratos. Pense também nos acessos da sua obra, como é que eles serão feitos? Você vai precisar de máquinas pesadas, por onde vai entrar o material? Você vai precisar de betoneira, de caminhão carregado de terra para fazer compactação. Preveja tudo isso de maneira estratégica. Outro ponto do nosso checklist, as ligações de energia, água e esgoto. Via de regra, você vai precisar de energia, água e esgoto para poder executar a obra. Apenas em alguns casos muito pontuais isso não é necessário. Então entre em contato com as companhias de água, esgoto e energia da sua cidade para pedir as ligações que você vai precisar para executar a obra. Nosso próximo item é a sinalização externa, a famosa placa de obra, com o nome do responsável técnico. Isso é obrigatório? É obrigatório sim. Então aproveite para colocar também a sua propaganda ali, os seus contatos, tanto se você fizer projeto quanto você ser profissional de obras. E aqui vai outra dica pedrada. Coloque um QR Code na placa direcionando para uma apresentação daquele projeto, um 3D, um 360, alguma coisa mostrando como vai ficar essa obra quando estiver pronta. Alguém que esteja passando por ali e tenha vontade de construir já vai poder conhecer melhor o seu trabalho e entrar em contato com você imediatamente. Coloque na placa também uma foto bonita de como essa obra vai ficar quando estiver pronta. Então não faça aquela placa feia só para atender exigência legal. Invista nisso. Faça logo, faz um outdoor, cara, para fazer propaganda de você. Bora! O próximo item do nosso checklist é a sinalização interna, que a gente chama carinhosamente de plaquinhas aí, né? Então, tanto a sinalização externa quanto a sinalização interna vão contribuir muito para a percepção que o cliente vai ter em relação ao seu trabalho. Então, quanto mais organizado, quanto mais uniformizado, melhor o seu trabalho vai ser visto, melhor o seu posicionamento. Então, aproveita essa sinalização interna para comunicar para as equipes os valores da sua empresa, aquilo que não pode ser esquecido, o cronograma da obra e até orientações como as fotos devem ser tiradas, como eles podem postar essas fotos na internet, quais são os arrobas, né, que eles devem marcar. Enfim, todos esses cuidados vão contribuir muito para o seu marketing, para o seu posicionamento, para a forma como as equipes e os seus clientes te veem. O próximo item do nosso checklist é a locação. Depois de ter falado com os vizinhos, ter organizado todo o canteiro de obras, a limpeza, a compactação, montagem do barracão,
ter feito as ligações de água, esgoto, energia e toda a sinalização, chega finalmente a hora de fazer a locação da sua obra. Acredite se quiser, locar a obra no lugar errado é algo que acontece muito por aí. Essa é uma etapa extremamente importante e que você precisa estar muito atento para não locar a obra no lugar errado. Porque, cara, obra locada no lugar errado, talvez não tenha mais como você consertar isso aí, beleza? Eu já falei em outro vídeo, inclusive, sobre esse e outros erros graves que te fazem perder muito dinheiro na obra. Eu vou deixar o link aqui no card e aqui embaixo na descrição para você assistir depois. Você vai fazer o cercamento de madeira usando esquadro para que os ângulos fiquem corretos, 90 graus, o prumo, a linha e vai colocando as estacas, as réguas, para fazer o cercamento horizontal e puxar todas as linhas para fazer as marcações certinhas. Esse gabarito inicial da obra tem uma função importantíssima. Tenha muito cuidado e confira tudo nos projetos antes de executar, beleza? Agora bora falar de demolições. Então, por fim, nosso último item desse vídeo é a etapa de demolições. Ela pode estar presente tanto em reformas como em obras do zero, quando há a necessidade de demolir alguma coisa. Essa etapa vem sempre antes da locação da sua obra. Então verifique onde serão colocadas as caçambas, se há um local específico no caso de ser um condomínio, alugue as caçambas e todo o maquinário para demolição, como marteletes, por exemplo, e defina como vai ser feita a retirada desse entulho. E atenção para uma dica pedradíssima. Se a sua obra for de um condomínio ou num prédio, faça a retirada desse entulho ensacado. Se você não fizer isso, um bloco, uma pedra, sei lá, um tijolo pode cair num piso, pode danificar um elevador, vai sujar as áreas comuns, danificar alguma coisa, dar algum prejuízo e você vai ser responsabilizado. Então utilize os sacos para retirar todo esse entulho, porque isso vai te evitar, sim, diversos problemas. Veja também se tem algo na obra que pode ser reaproveitado, vendido ou doado pelo seu cliente. Você precisa fazer um levantamento disso, né, de forma prévia, para que esse material possa ser preservado, lógico, na medida do possível, durante essa demolição. E aí, anotou tudo? Com certeza pode ser que você já faça algum desses passos aí, ou faça sem perceber, né? Mas você precisa realmente padronizar tudo isso. Acontece que gestores de obras precisam ter esses processos claros, precisam ser organizados, precisam estar atentos a cada detalhe para ter clientes mais satisfeitos e, consequentemente, lucrar mais com as suas obras. A gente desenvolveu um método de gestão de obras que realmente funciona, o método Bora. E lá a gente te ensina o passo a passo completo para você projetar ou construir do jeito certo, do início ao fim, sem dor de cabeça e se destacar no mercado, aumentando muito o seu lucro. Dá só uma olhada no que esse aluno nosso falou sobre o método Bora. Em um ano, a nossa vida mudou completamente. Eu nunca acreditei que a gente conseguiria faturar acima de 7 dígitos. Então hoje eu posso dizer que depois de ter feito certificação, o nome Liberdade, ele entrou dentro da nossa vida. Então eu só tenho a agradecer. Para mim foi maravilhoso. E aí, você quer alcançar um resultado como esse? Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conhecer, para você saber mais sobre o que é o Método Bora e a nossa certificação Método Bora. Fala para mim se você já fazia esses 10 passos, qual deles você nunca tinha feito, ou qual deles você já fazia, mas sem ter um processo claro? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo foi útil para você, já dá aquela força, deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos que estão aí recheados de muita dica pedrada para te ajudar. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Bora!